Rebeca Estela estava ajoelhada no chão quente do galpão da serraria Santa Helena, as mãos sujas de graxa preta grudenta, os dedos tentando alcançar um chicote elétrico escondido no fundo do compartimento do motor, quando ouviu a voz grave de Carlos Medeiros ecoar pelo espaço inteiro como um trovão. Seguranças, tirem essa invasora daqui agora. O barulho de serras elétricas cortando madeira parou. O ronco dos empilhadeiros morreu. Os 50 operários que trabalhavam no pátio coberto de serragem pararam o que estavam fazendo e viraram a cabeça na direção do trator amarelo gigante que estava no fundo do galpão. Pedro Alcântara, dono da serraria, desceu da Hilux prata que tinha acabado de estacionar perto do portão principal. E foi nesse momento que Rebeca fez algo que ninguém ali esperava. Ela não se levantou, não correu, não tentou se explicar. Continuou com a mão dentro do compartimento do motor, os olhos fixos num detalhe específico que acabara de encontrar, e disse em voz calma, mas firme o suficiente para todos ouvirem: esse trator foi sabotado, e eu sei quem fez isso. O silêncio que caiu sobre o galpão foi a resposta do Claude. Foi interrompida a tentar novamente. Aprovado. Mude esse começo de história, pois é tudo igual. Essa fala, principalmente, 11.53, roteiro completo, segredos do motor título, 10 anos tentando ligar esse trator, todos fracassaram. Até que uma mecânica solteira mudou tudo, a fita isolante preta estava grudenta demais. Rebeca Estela percebeu isso no exato momento em que tocou nela com a ponta dos dedos. Estava agachada dentro do compartimento do motor do Caterpillar 545C, enfiada num espaço apertado entre o bloco do motor e a caixa de fusíveis, quando sentiu aquela textura pegajosa, característica de fita isolante nova. Não era fita velha ressecada pelo calor do motor. Não era fita desgastada por 10 anos de abandono. Era fita colocada ali há poucas semanas, talvez dias. Ela estava puxando a fita com cuidado, vendo as duas pontas de fio de cobre cortadas embaixo dela, quando ouviu passos pesados se aproximando pelo piso de concreto do galpão. Muitos passos. E então a voz: "Moça, o que exatamente a senhora pensa que está fazendo no meu trator?" Carlos Medeiros estava parado a 3 metros de distância, os braços cruzados sobre o peito largo, o rosto vermelho de raiva mal contida. Atrás dele, Pedro Alcântara, o dono da serraria, acabava de chegar com mais 6 homens, gerentes, supervisores, gente que tinha poder de decisão. Mais atrás ainda, uns 40 operários tinham parado de trabalhar e se aproximavam devagar, formando um semicírculo ao redor do trator amarelo gigante. Rebeca saiu de dentro do compartimento do motor, segurando a fita isolante preta entre os dedos. Seus olhos encontraram os de Carlos. Ela tinha 24 anos, 1,62 m de altura. Estava suja de graxa até os cotovelos e seu macacão jeans surrado tinha manchas permanentes de óleo diesel. Carlos tinha 58 anos, 1,85 m. Pesava mais de 100 quilos e era o mecânico-chefe daquela serraria havia 22 anos. "Seu Carlos", Rebeca disse com voz calma, levantando a fita isolante para que todos vissem. "Essa fita aqui foi colocada há menos de um mês, e embaixo dela tem um fio cortado com alicate. Não foi desgaste. Foi corte limpo." Carlos deu um passo à frente. A veia do pescoço dele estava saltada. "Você tá me acusando de alguma coisa, garota?" "Não", Rebeca respondeu, guardando a fita isolante no bolso do macacão. "Ainda não. Mas estou dizendo que esse trator nunca teve problema mecânico real. Alguém causou o problema de propósito." Foi quando Carlos explodiu. "Pedro!" ele gritou, virando para o dono da serraria. "Essa menina aqui invadiu a propriedade, tá mexendo em equipamentos sem autorização e agora tá me caluniando na frente dos funcionários. Eu exijo que o senhor mande os seguranças removerem ela agora." Pedro Alcântara olhou para Rebeca, olhou para Carlos.
Olhou para o Caterpillar 545C Skidder, que estava ali parado havia 10 anos, coberto por uma lona rasgada, com as rodas meio afundadas na lama. Uma placa de madeira pregada na porta dizendo: "Não mexer, prejuízo garantido." Um trator que tinha custado R$ 1.200.000 em 2014 e que tinha se transformado num monumento de R$ 1.500.000 à frustração e ao dinheiro jogado fora. "Espera aí, Carlos", Pedro disse, levantando a mão. Ele olhou para Rebeca. "Você é a moça que ligou ontem, não é? A engenheira mecânica que disse que tinha experiência com equipamentos em clima amazônico?" "Rebeca Estela Amaral", ela confirmou, limpando as mãos no macacão. "Formada pela UFAM. Meu avô trabalhou 40 anos consertando motores de barco, balsa e draga no rio Amazonas. Ele me ensinou que máquina não mente, máquina fala a verdade." "E você acha que pode fazer esse trator funcionar?" Pedro perguntou com ceticismo na voz. "Sendo que 5 especialistas diferentes já tentaram e gastamos mais de R$ 400.000 em peças e mão de obra." Rebeca respirou fundo. Sabia que estava jogando tudo naquele momento. Toda a economia que tinha juntado em 3 anos trabalhando como autônoma. Toda a credibilidade que estava tentando construir. Mas tinha visto a fita isolante, tinha visto o corte limpo no fio e tinha visto a reação de Carlos quando ela mencionou sabotagem. "Eu posso fazer esse trator funcionar perfeitamente", ela disse, olhando direto nos olhos de Pedro. "Mas vou precisar de 3 coisas. Primeira, acesso total ao trator e ao histórico de todas as manutenções que foram feitas nele. Segunda, 3 dias de trabalho sem ninguém me interrompendo. Terceira, uma garantia." "Que tipo de garantia?" Pedro perguntou. "Se eu não conseguir fazer esse trator trabalhar em condições reais de operação, puxando carga pesada na floresta sem falha nenhuma, eu pago todos os custos do trabalho, ferramentas, peças, tudo, e pago com a escritura da casa da minha mãe." O silêncio que caiu sobre o galpão foi absoluto. Ninguém mexeu, ninguém respirou. A única coisa que se ouvia era o zumbido distante de uma serra elétrica vindo de outro setor da madeireira. Carlos riu. Não foi uma risada alegre, foi uma risada de escárnio puro. "Você tá louca, garota", ele disse balançando a cabeça. "Apostar a casa em cima de uma máquina que todo mundo já desistiu? Isso aí não é confiança, não. É suicídio financeiro." "Então você tem medo que eu consiga?" Rebeca perguntou, olhando direto para ele. A risada de Carlos morreu na garganta. Seus olhos se estreitaram. "Medo? Eu? De você? Porque se você tem tanta certeza que esse trator está perdido..." Rebeca continuou sem desviar o olhar. "Então você não deveria ter problema nenhum em deixar eu tentar. Afinal, se eu falhar, você fica com a casa da minha mãe. Deve valer uns R$ 180.000. Não é um mau negócio." Pedro Alcântara coçou a barba. Estava fazendo contas mentais. Se a garota conseguisse de fato fazer o Caterpillar funcionar, ele recuperaria um equipamento que valia mais de R$ 1.500. 000 no mercado de usados. Se ela falhasse, bem, ela mesma pagaria os custos. Era uma aposta sem risco para ele. "Tá bom", Pedro disse. "Você tem 3 dias, mas tem condições. Primeira, você assina um termo de responsabilidade dizendo que está fazendo isso por sua conta e risco. Segunda, você não desmonta nada estrutural do motor sem avisar. Terceira, no 3º dia, a gente faz um teste real. Você vai colocar esse trator para trabalhar na floresta puxando tora pesada em condição de umidade alta. Se ele falhar, acabou." "Aceito", Rebeca disse sem hesitar. "E eu..." Carlos quase gritou. "Ninguém vai me perguntar o que eu acho disso. Eu sou o mecânico-chefe aqui. Esse trator está sob minha responsabilidade." Pedro olhou para Carlos com uma expressão cansada. "Carlos, você mesmo disse que esse trator é caso perdido. Você disse que a gente devia vender para sucata. Então qual é o problema de deixar a moça tentar? Se ela falhar, você estava certo. Se ela conseguir..." Pedro deu de ombros. "A gente ganha um trator de volta." Carlos abriu a boca para protestar.
Mas Pedro já tinha virado as costas e estava caminhando em direção ao escritório. Os outros gerentes o seguiram. Os operários começaram a voltar para o trabalho, mas muitos olhavam para trás, curiosos para ver o que ia acontecer. Rebeca ficou ali parada na frente do Caterpillar gigante. Carlos estava do outro lado, os punhos cerrados, a respiração pesada. "Você não tem ideia do erro que acabou de cometer, garota", ele disse com voz baixa e perigosa. "Esse trator vai te destruir, e quando você perder tudo, vai se lembrar que eu avisei." Ele virou e saiu pisando duro, deixando Rebeca sozinha com a máquina amarela e o peso da aposta que acabara de fazer. Ela olhou para o Caterpillar 545C, 6 rodas enormes com pneus mais altos que uma pessoa. Cabine reforçada com gaiola de proteção. Guincho hidráulico capaz de puxar 15 toneladas ladeira acima. Motor CAT C9. Acerte de 360 cavalos. Sistema de injeção Common Rail. Transmissão Power Shift de 6 marchas. Uma máquina que tinha sido projetada nos Estados Unidos para trabalhar em condições controladas e que tinha sido trazida para o coração da Amazônia, onde a umidade chegava a 95% e a chuva caía 6 meses por ano. Rebeca puxou do bolso a fita isolante preta que tinha encontrado. Esfregou ela entre os dedos, sentindo a textura pegajosa. Pensou no avô, Sebastião Amaral, que tinha passado 40 anos da vida consertando motores diesel em condições impossíveis. Pensou na mãe, que ainda morava numa casa de madeira em Parintins, lavando roupa para fora para pagar as contas. Pensou nos 18.000 ladales que tinha na poupança, toda a economia de 3 anos de trabalho duro. E pensou na expressão de Carlos quando ela tinha mencionado sabotagem. "Máquina não mente, vô", ela murmurou para si mesma. "Máquina fala a verdade. Quem mente é quem tem medo da verdade." Ela enfiou a fita isolante de volta no bolso, pegou a caixa de ferramentas que tinha trazido na mochila velha e começou a trabalhar. Rebeca Estela Amaral tinha nascido 24 anos atrás, numa comunidade ribeirinha de Parintins, Amazonas, num desses lugares onde a estrada de asfalto termina e o rio começa. Seu pai tinha morrido quando ela tinha 3 anos, acidente de barco durante uma tempestade no meio do rio Amazonas. Sua mãe, Dona Cleide, sustentava a família lavando roupa para fora, ganhando 400 e 500 reais por mês, nos tempos bons. Quem criou Rebeca de verdade foi o avô materno, Sebastião Amaral. Sebastião era mecânico naval. Não era mecânico diplomado, não tinha certificado pendurado na parede, não tinha curso técnico em escola chique de Manaus. Mas o homem conhecia motor diesel como ninguém. Ele tinha começado a trabalhar com 14 anos de idade como ajudante numa oficina de barcos em Parintins e tinha passado os 40 anos seguintes consertando motores Scania de balsa, motores MWM de draga de areia, motores Cummins de barco de passageiro, motores Mercedes de lancha rápida. Rebeca começou a acompanhar o avô na oficina quando tinha 8 anos. No começo, só ficava sentada num banquinho velho assistindo Sebastião trabalhar, ouvindo ele explicar cada peça, cada sistema, cada detalhe de como um motor diesel funcionava. Aos 10 anos, ela já estava passando ferramenta para ele. Aos 12, estava ajudando a desmontar cabeçotes. Aos 14, conseguia diagnosticar uma falha de injeção só pelo som do motor. "Máquina não mente, minha neta", Sebastião dizia, enquanto ajustava a folga de válvulas de um motor Scania 9 litros que tinha vindo de uma balsa que transportava gado. "Máquina fala a verdade. Quem mente é quem tem medo da verdade. Você escuta o motor, você sente a vibração, você cheira o óleo, você olha a fumaça do escapamento, a máquina está te contando tudo que está errado com ela. Você só precisa saber ouvir." Quando Rebeca tinha 16 anos, ela prestou vestibular para engenharia mecânica na UFAM. Ganhou bolsa integral. Passou 4 anos estudando termodinâmica, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, projetos mecânicos, tudo aquilo que a universidade ensinava.
Mas toda vez que voltava para Parintins nas férias, ia direto para a oficina do avô, porque sabia que o conhecimento prático que Sebastião tinha não estava em nenhum livro. Foi o avô que ensinou ela sobre os motores que trabalhavam no rio Amazonas. Motores que lidavam com diesel de qualidade ruim. Motores que funcionavam em temperatura ambiente de 35, 40 graus, com umidade de 90%. Motores que ficavam meses parados durante a seca e tinham que ligar na primeira tentativa quando a cheia voltava. Motores que engoliam poeira, lama, insetos, água e ainda assim tinham que continuar rodando. Motor importado chega aqui achando que manda, Sebastião dizia enquanto limpava um bico injetor entupido com resíduos de diesel contaminado. Motor alemão, motor americano, motor japonês, tudo lindo. Tudo tecnologia de ponta, tudo eletrônica sofisticada. Aí chega na Amazônia e morre em 6 meses. Sabe por quê? Porque foi projetado para funcionar em Stuttgart, em Detroit, em Tóquio. Não foi projetado para Parintins. Sebastião morreu 2 anos atrás. Enfisema pulmonar. Passou os últimos 3 meses da vida numa cama de hospital em Manaus, com máscara de oxigênio no rosto. Mas mesmo assim, continuava explicando para Rebeca como resolver problemas que ela encontrava nos trabalhos de consultoria que tinha começado a fazer. A última coisa que ele disse para ela, 2 dias antes de morrer, foi: "Você juntou o conhecimento prático com o conhecimento teórico, minha neta. Você sabe fazer o que eu fazia e sabe explicar por que funciona. Isso é raro. Não desperdiça isso. Usa isso para ajudar gente que precisa." Rebeca tinha usado as ferramentas que o avô deixou. Caixa de ferramentas velha, chaves combinadas gastas, multímetro analógico dos anos 1980, alicate amperímetro que ainda funcionava perfeitamente e tinha começado a trabalhar como autônoma. Consertava motores de barco, principalmente. Adaptava motores importados para funcionarem em condições amazônicas. Trocava chicotes elétricos por versões marinizadas. Instalava filtros de ar especiais. Modificava sistemas de arrefecimento. Ganhava 2.000, 3.000 por mês quando tinha serviço. Morava numa kitnet alugada de 600 reais em Manaus. Mandava 800 reais por mês para a mãe em Parintins. E tinha juntado, centavo por centavo, 18.000 reais em 3 anos. Agora estava ali, na Serraria Santa Helena, 250 quilômetros rio acima de Manaus, na frente de um trator florestal de 1.500 reais. 0 que 5 especialistas tinham declarado perdido, tendo acabado de apostar à casa da mãe que conseguiria fazer aquela máquina funcionar. E a única pista que tinha era uma fita isolante pegajosa e um fio cortado com alicate. Rebeca passou as primeiras 4 horas fazendo o que o avô sempre fazia: escutar a máquina, não escutar com os ouvidos. O motor estava desligado. Escutar com os olhos, com as mãos, com o nariz, com a lógica. Ela começou pelo histórico de manutenções. Carlos tinha mantido registros detalhados. Tinha que dar isso para ele. Cada vez que o trator tinha falhado, cada peça que tinha sido trocada, cada diagnóstico que os 5 especialistas diferentes tinham feito, tudo estava anotado em fichas de papel amareladas e guardadas numa pasta de arquivo que ficava no escritório da manutenção. Rebeca sentou numa cadeira velha de escritório e leu tudo. Primeira falha. Setembro 2014. 8 meses após compra. Sintoma: perda de potência sob carga pesada. Motor acelerava normal em vazio, mas engasgava ao puxar toras pesadas. Diagnóstico: turbocompressor com vazamento de óleo. Solução: substituição completa do turbo Garrett original. Custo: 52.000 reais. Resultado: funcionou bem por 5 semanas. Depois, voltou a falhar. Segunda falha. Novembro 2014. Sintoma: perda de tração. Patinação em terreno lodoso, mesmo em marcha reduzida. Diagnóstico: embreagens hidráulicas da transmissão Power Shift queimadas. Solução:
Desmontagem completa da transmissão, substituição de todas as placas de fricção, pistões e anéis de vedação. Custo: R$ 87.000. Resultado: funcionou bem por 3 meses, depois voltou a falhar. Terceira falha, fevereiro 2015. Sintoma: sistema hidráulico com resposta lenta e irregular, guincho falhando, cilindros da lâmina frontal perdendo pressão. Diagnóstico: bomba hidráulica principal cavitando por contaminação do fluido. Solução: substituição da bomba principal, troca de todos os filtros hidráulicos, limpeza completa do reservatório, instalação de válvulas novas. Custo: R$ 109.000. Resultado: funcionou bem por 4 meses, depois voltou a falhar. Quarta falha, junho 2015. Sintoma: motor morrendo sozinho sem aviso, sem código de erro no painel eletrônico. Recusava dar partida por horas. Diagnóstico: bicos injetores com desgaste fora de especificação técnica. Solução: instalação de kit completo de injeção recondicionado importado, calibração de todos os parâmetros. Custo: R$ 120.000. Resultado: funcionou maravilhosamente bem por 4 meses completos. Todos acharam que o problema tinha sido resolvido definitivamente. Voltou a falhar em outubro de 2015. Quinta tentativa. Novembro 2015. Mecânico examinou todo o histórico. Passou 2 dias testando a máquina e concluiu: tem algo errado com esse trator que não é mecânico. Vendam isso para sucata. A partir daí, o Caterpillar 1545C tinha sido abandonado. Coberto com lona, deixado no fundo do pátio, esquecido. Rebeca fechou a pasta e ficou olhando para o teto do escritório. Pensou no padrão. Turbo trocado. Funcionou 5 semanas. Falhou. Transmissão reformada. Funcionou 3 meses. Falhou. Hidráulica reconstruída. Funcionou 4 meses. Falhou. Injeção substituída. Funcionou 4 meses. Falhou. Sempre voltava. Sempre. Não importava o que fosse trocado. Não importava quanto dinheiro fosse gasto. Não importava quão qualificado fosse o mecânico. O problema não estava nas peças. O problema estava em alguma outra coisa. Rebeca voltou para o trator. Dessa vez, em vez de procurar por peças defeituosas, procurou por sinais de interferência. Começou pelo tanque de diesel. Abriu a tampa, enfiou uma vara limpa até o fundo, puxou, cheirou. Diesel puro, sem contaminação aparente. Mas ela pegou um copo de vidro transparente que tinha trazido na mochila, abriu o registro de drenagem do tanque e coletou uma amostra. Colocou o copo num lugar plano e esperou. 2 minutos depois, viu algo que fez seu coração acelerar. O líquido dentro do copo estava se separando, diesel transparente amarelado, flutuando em cima. E embaixo, uma camada fina de líquido avermelhado mais denso que estava se acumulando no fundo. Rebeca enfiou o dedo indicador no copo, tocou o líquido avermelhado, esfregou entre os dedos. Viscosidade maior que diesel. Cheirou. Aquele cheiro adocicado característico. Óleo hidráulico. Tinha óleo hidráulico ISO VG68 misturado no diesel. Não muito. Talvez 10% do volume total. Mas o suficiente para causar combustão irregular. Óleo hidráulico não queima como diesel. Entupimento gradual dos bicos injetores, resíduos de queima incompleta. Perda de potência progressiva, mistura empobrecida. E o padrão fazia sentido agora. Sempre que trocavam peças críticas do sistema de combustão, bicos injetores, bomba de alta pressão, o trator funcionava bem. Até que o óleo hidráulico misturado no diesel causasse entupimento novamente. Mas isso levantava a questão óbvia. Como diabos óleo hidráulico tinha ido parar no tanque de diesel? Acidente? Improvável. Diesel e óleo hidráulico ficavam em reservatórios separados, com bicos de abastecimento diferentes. Contaminação do fornecedor? Possível, mas o trator tinha sido abastecido dezenas de vezes ao longo dos anos. Usava diesel diferente agora do que usava em 2014. Improvável que todos os fornecedores diferentes tivessem mandado diesel contaminado. O que deixava a opção que Rebeca não queria considerar, mas que estava ficando cada vez mais óbvia.
Sabotagem intencional. Alguém tinha colocado óleo hidráulico no diesel de propósito. Rebeca guardou o copo com a amostra separada dentro de um saco plástico Ziploc. Evidência número 1. Agora, ela voltou para o compartimento do motor e examinou com mais cuidado o fio cortado que tinha encontrado mais cedo. Era o fio do sensor MAP, Manifold Absolute Pressure, sensor crítico que media a pressão do ar no coletor de admissão e mandava essa informação para o módulo eletrônico do motor. Sem esse sinal, o computador não conseguia calcular a quantidade correta de diesel que precisava injetar nos cilindros. O motor funcionava, mas de forma errática, engasgando, perdendo potência. E aquele fio tinha sido cortado com alicate. Não tinha sido roído por rato. Não tinha sido derretido por calor excessivo. Não tinha sido partido por vibração. As duas pontas do cobre estavam com corte limpo, perpendicular, feito por ferramenta afiada. E a fita isolante que escondia o corte era nova, tão nova que ainda estava pegajosa. Rebeca fotografou o fio cortado com o celular. Tirou foto da fita isolante. Tirou foto do código de lote impresso na lateral da fita. 3M Tenflex 1500, lote 2024-03A. Evidência número 2. Ela estava guardando o celular no bolso quando ouviu passos se aproximando. Virou a cabeça e viu Flávio Costa, o garoto que trabalhava no almoxarifado. Todo mundo chamava ele de Flavinho. 19 anos, magro, tímido, usava óculos quebrados consertados com fita durex. "Oi, moça", Flavinho disse com voz baixa, olhando para os lados como se estivesse com medo de ser visto. "Desculpa incomodar, mas eu vi o que aconteceu mais cedo. O senhor Carlos ficando bravo com a senhora e tudo." "Pode falar", Rebeca disse. "Precisa de alguma coisa?" Flavinho hesitou, mexeu os pés, ajustou os óculos. "É que, olha, eu não sei se isso é importante, mas 3 dias atrás eu estava no almoxarifado de madrugada. Tinha esquecido a marmita na geladeira de lá e voltei para buscar, tipo 2 horas da manhã. E quando estava saindo, eu vi o senhor Carlos." "Carlos? Fazendo o quê?" "Ele estava retirando o óleo hidráulico do estoque, uns 5 galões de 5 litros cada. Eu achei estranho porque, bem, era 2 da manhã, né? E ele não costuma trabalhar nesse horário. Mas ele me viu e disse que era para uma manutenção emergencial." Rebeca sentiu o coração acelerar. "Manutenção de quê?" "Ele disse que era dos cilindros hidráulicos da prensa. Só que..." Flavinho olhou para os lados novamente. "Eu conferi ontem a ficha de manutenção da prensa. Nenhum cilindro foi mexido. E os 5 galões de óleo hidráulico que o senhor Carlos retirou não foram usados em lugar nenhum. Porque eu controlo o estoque. Se ele tivesse usado em algum equipamento, eu saberia." Rebeca ficou em silêncio por um momento, processando. "Flavinho, você tem o registro dessa retirada? Algum papel, planilha, alguma coisa?" O garoto enfiou a mão no bolso da camisa e puxou uma folha de papel dobrada. Era uma cópia da planilha de controle de estoque do almoxarifado. Ali estava, escrito à mão na caligrafia de Carlos. Data: 05/04/2024, 02.15 horas. Material retirado: 0,5 galões óleo hidráulico ISO VG68. Quantidade total: 25 litros. Aplicação: manutenção preventiva cilindros prensa setor 3. Responsável: Carlos Medeiros, mecânico-chefe. Rebeca pegou a planilha e leu 2 vezes. Olhou para Flavinho. "Posso ficar com isso?" "Pode", Flavinho disse, mas tinha medo na voz. "Mas... moça, se o senhor Carlos descobrir que eu te dei isso..." "Ele não vai descobrir", Rebeca disse. "Eu garanto." Flavinho assentiu, mas não parecia convencido. Ele deu mais um passo e baixou ainda mais a voz. "Tem mais uma coisa. Ontem eu estava limpando o escritório do senhor Carlos. Ele pediu para eu jogar o lixo fora. E no lixo tinha uma lata vazia de óleo hidráulico. Eu achei estranho porque... bem... óleo usado a gente descarta no tambor de resíduos oleosos, não no lixo comum. Então eu peguei a lata e guardei.
Ele puxou de dentro de uma sacola de pano uma lata amassada de 5 litros, marca Lubrax. Especificação: ISO VG 68. A mesma especificação do óleo hidráulico que Rebeca tinha encontrado misturado no diesel. Flavinho, Rebeca disse olhando direto nos olhos do garoto. Por que você está me mostrando isso? Você não me conhece? Você não sabe se pode confiar em mim? Flavinho ficou vermelho. Olhou para os pés. É que, olha, moça, o senhor Carlos, ele é... Ele respirou fundo. Ele já destruiu muita gente boa aqui. Tem 3 anos que eu trabalho aqui. E nesse tempo eu vi ele destruir 3 mecânicos que eram bons, que eram honestos, só porque eles questionaram ele. Que mecânicos? O primeiro foi o Júlio Tavares. Ele era assistente do Carlos. Um dia, ele descobriu que o Carlos estava trocando peças originais por genéricas e embolsando a diferença. Júlio falou com os patrões. Aí do nada apareceu uma caixa de ferramentas roubada no armário do Júlio. Carlos disse que tinha flagrado ele roubando. Júlio foi demitido, processado, nunca mais conseguiu emprego. Flavinho continuou com a voz tremendo. Depois foi o Tonho, Antônio Silva. Ele era operador de escavadeira. Ele percebeu que o Carlos estava causando acidentes nos equipamentos de propósito para justificar manutenções caras. Tonho falou isso na frente de todo mundo. O Carlos conseguiu ele ser demitido por negligência operacional. O Tonho perdeu a casa dele em execução de dívida. E o terceiro, Maicon Reis, ele era ajudante, viu o Carlos sabotando a correia de um gerador para poder cobrar mais horas de manutenção. Maicon ameaçou denunciar. O Carlos demitiu ele por indisciplina e espalhou boato que ele era ladrão. O Maicon teve que sair da região. Rebeca olhou para a lata de óleo hidráulico, para a planilha de retirada de material, para o copo com a amostra de diesel contaminado. Flavinho, se eu usar essas evidências, o Carlos vai saber que foi você que me deu. Eu sei, o garoto disse, e pela primeira vez olhou direto nos olhos dela. Mas eu não aguento mais ver ele destruindo gente. E você parece ser diferente. Você parece ser tipo o Júlio, o Tonho, o Maicon, gente que fala a verdade. Rebeca sentiu um aperto no peito. Pensou no avô, pensou na mãe, pensou nos 18 mil reais na poupança, pensou na casa de madeira em Parintins que tinha colocado como garantia. E pensou que tinha 2 dias e meio pela frente e um trator sabotado por alguém que tinha poder institucional e histórico de destruir quem ficava no caminho dele. Obrigada, Flavinho, ela disse. Você é um cara corajoso. Flavinho deu um meio sorriso tímido, acenou com a cabeça e foi embora andando rápido, como se estivesse fugindo antes de se arrepender. Rebeca ficou ali, na frente do Caterpillar amarelo gigante, segurando 3 evidências que apontavam para a mesma conclusão impossível. Carlos Medeiros, o mecânico-chefe da Serraria Santa Helena, tinha sabotado o trator de propósito. Tinha cortado o fio do sensor MAP, tinha colocado óleo hidráulico no diesel e provavelmente tinha feito isso de forma recorrente ao longo dos últimos 10 anos. Mas por quê? A resposta veio quando Rebeca voltou para o escritório e pediu para ver não só as fichas de manutenção do trator, mas também as notas fiscais de todas as peças que tinham sido compradas. E foi ali que ela viu Turbo Garrett novo. Nota fiscal mostrando 52 mil reais pagos. Rebeca pesquisou no celular. Preço real de um Turbo Garrett original para CAT C9, 32 mil reais em 2014. Diferença, 20 mil reais. Kit de embreagens para transmissão Power Shift. Nota fiscal mostrando 87 mil reais pagos. Preço real do kit completo em 2014, 58 mil reais. Diferença, 29 mil reais. Bomba hidráulica principal. Nota fiscal mostrando 109 mil pagos. Preço real em 2015, 71 mil reais. Diferença, 38 mil reais. Kit de injeção recondicionado. Nota fiscal mostrando 120 mil reais pagos. Preço real, 76 mil. Diferença, 44 mil reais. Somando apenas essas 4 notas fiscais, 131 mil reais de superfaturamento. E isso era apenas o trator.
Se Carlos vinha fazendo isso havia anos em todos os equipamentos da serraria. Rebeca pegou a calculadora do celular e fez contas conservadoras. Se Carlos superfaturava em média 35% em todas as manutenções ao longo de 8 anos, com uma frota de 12 máquinas pesadas, facilmente 600 mil, 700 mil reais roubados. E agora fazia sentido. Perfeito sentido. O Caterpillar 545C nunca tinha tido problema mecânico real. Carlos tinha causado os problemas para justificar manutenções caríssimas. Cortava um fio aqui, contaminava o diesel ali, sabotava um sensor acolá. A máquina falhava. Ele diagnosticava um problema complexo, pedia autorização para comprar peças caras, superfaturava as notas, embolsava a diferença. E quando finalmente alguém, o quinto mecânico, estava perto de descobrir que o problema não era mecânico, Carlos tinha abandonado o trator, deixado ele apodrecer no pátio, porque um trator funcionando não gera receita. Um trator quebrado gera 400 mil reais em manutenções. Rebeca sentiu uma raiva fria subindo pela espinha. Pensou no Júlio, no Tonho, no Maicon. Pensou nos 680 mil, no mínimo, que Carlos tinha roubado da serraria. Pensou nos donos da empresa que achavam que tinham comprado um trator defeituoso, quando na verdade tinham comprado um trator sabotado. Ela olhou para a pilha de evidências que tinha juntado. Copo com amostra de diesel, contaminado com óleo hidráulico. Foto do fio do sensor MAP, cortado com alicate. Fita isolante, 3M. Tenflex, com lote recente. Planilha mostrando retirada de 25 litros de óleo hidráulico por Carlos às 2 da manhã. Lata vazia de óleo hidráulico encontrada no lixo de Carlos. Notas fiscais superfaturadas. Tinha evidência, tinha motivo, tinha padrão. Mas ainda tinha um problema. Se ela acusasse Carlos agora, sem provar que o trator funcionava, seria a palavra dela contra a de um mecânico-chefe respeitado com 22 anos de casa. Ela precisava fazer o trator funcionar primeiro. Precisava provar que a máquina nunca teve problema real. E aí, apresentar as evidências de sabotagem. Rebeca olhou o relógio. Já tinha passado 6 horas desde que tinha chegado. Faltavam 2 dias e meio. Primeiro passo, corrigir a sabotagem. Ela voltou para o trator, pegou a caixa de ferramentas do avô e começou. O fio do sensor MAP era o mais fácil. Rebeca descascou as 2 pontas cortadas, torceu os fios de cobre junto, cobriu com solda fria, epóxi condutor que o avô usava em motores de barco. Isolou com fita autofusão marinizada, testou continuidade com o multímetro. Perfeito. O diesel contaminado era mais trabalhoso. Ela drenou os 180 litros completos do tanque. Levou 3 horas. O diesel saiu misturado com aquela camada avermelhada de óleo hidráulico, escorrendo para um tambor de 200 litros que ela tinha pedido emprestado do almoxarifado. Depois limpou o tanque por dentro. Usou pano limpo embebido em diesel puro para remover qualquer resíduo de óleo hidráulico grudado nas paredes internas. Secou com ar comprimido. Trocou o filtro primário de combustível. Trocou o filtro secundário. Trocou o filtro fino que ficava antes da bomba de alta pressão. Encheu o tanque com 180 litros de diesel limpo, comprado novo no posto. Purgou o sistema de combustível inteiro. Abriu os parafusos de sangria, bombeou o diesel manualmente até sair sem bolhas de ar, fechou tudo. Eram 11 horas da noite quando ela terminou. O galpão estava vazio. Todos os operários tinham ido embora há horas. Só tinha um segurança que rondava o pátio externo e que vinha de vez em quando verificar se ela estava bem. Rebeca estava suja de diesel dos pés à cabeça. As mãos estavam pretas de graxa. O macacão estava ensopado de suor, misturado com óleo. Ela estava exausta, mas tinha uma coisa que precisava fazer antes de ir dormir. Ela subiu na cabine do Caterpillar, sentou no banco do operador, assento de couro rachado, gaiola de proteção enferrujada, e colocou a chave na ignição. Não girou.
Ainda não. Só ficou ali sentada, com as mãos no volante, olhando para o painel coberto de pó. Vô, ela murmurou para o silêncio do galpão vazio. Eu sei que o senhor me ensinou que máquina não mente, mas essa máquina aqui foi forçada a mentir. Alguém machucou ela de propósito para ganhar dinheiro em cima do sofrimento dela. Ela passou a mão pelo painel, limpando a poeira. Amanhã eu vou fazer ela falar a verdade de novo. Vou fazer ela mostrar para todo mundo que nunca teve nada de errado com ela. E aí, vou mostrar quem foi o covarde que fez isso. Rebeca desceu da cabine, apagou as luzes do galpão e foi para a pousada onde estava hospedada, um quarto simples de 60 ex a diária. Tomou banho, comeu um miojo que tinha comprado no mercadinho e dormiu por 5 horas. No dia seguinte, acordou às 5 da manhã e voltou para a serraria. Quando Rebeca chegou no galpão, Carlos já estava lá. Ele estava parado ao lado do Caterpillar, os braços cruzados, com uma expressão que misturava curiosidade e desprezo. Ao lado dele, 2 ajudantes, homens grandes de braços grossos que trabalhavam na manutenção. Chegou cedo, garota, Carlos disse quando viu Rebeca se aproximando. Ansiosa para perder a casa da sua mãe? Rebeca não respondeu. Colocou a mochila no chão, pegou a caixa de ferramentas e começou a trabalhar. Carlos riu. Sabe qual é o seu problema? Ele disse, subindo o tom de voz para que outros operários que estavam chegando para o turno pudessem ouvir. Você acha que vai chegar aqui com seu diplominha de faculdade e resolver um problema que 5 especialistas não conseguiram? Você acha que é mais inteligente que homens que trabalham com máquinas pesadas há 30 anos? Isso não é confiança, não. Isso é arrogância pura. Rebeca estava checando as conexões elétricas do painel. Não olhou para Carlos. Não respondeu. Tá me ignorando? Carlos deu 2 passos na direção dela. Eu tô falando com você, menina. Você tá em minha oficina, mexendo em minha máquina. O mínimo que você pode fazer é ter a educação de olhar na minha cara quando eu tô falando. Rebeca terminou de checar a conexão, fechou o painel e finalmente olhou para Carlos. Seu Carlos, ela disse com voz calma, eu tenho 48 horas de prazo. Cada minuto que o senhor me faz perder conversando é 1 minuto a menos que eu tenho para trabalhar. Então, com todo respeito, eu prefiro usar meu tempo consertando máquina do que discutindo. Carlos ficou vermelho. A veia do pescoço saltou. Você vai se arrepender de ter falado assim comigo, ele disse com voz baixa e perigosa. Virou para os 2 ajudantes. Fica de olho nela. Não quero que essa menina roube peça, danifique equipamento ou cause acidente. Se ela fizer qualquer coisa suspeita, vocês me chamam imediatamente. Os 2 ajudantes assentiram. Ficaram ali parados, a 5 metros de distância, de braços cruzados, só olhando. Rebeca voltou para o trabalho. Mas agora tinha uma dificuldade adicional. Carlos estava vigiando. Se ela fizesse qualquer coisa que parecesse suspeita, como drenar o diesel contaminado ou mostrar o fio cortado, ele ia impedir. Ia dizer que ela estava inventando evidência. Ia mobilizar os superiores contra ela. Ela precisava ser esperta, precisava trabalhar de forma que parecesse manutenção normal, mas que na verdade estivesse corrigindo a sabotagem. Rebeca passou o dia trabalhando devagar, metodicamente. Checou todos os sistemas, hidráulico, funcionando, transmissão, funcionando, sistema elétrico, funcionando agora que o fio do MAP estava soldado, sistema de combustível, limpo agora que o diesel contaminado tinha sido drenado. Carlos passou pelo galpão 6 vezes durante o dia. Cada vez ficava ali parado por 10, 15 minutos, só olhando, só pressionando com a presença dele. Às 3 da tarde, ele trouxe Pedro Alcântara. Seu Pedro, Carlos disse apontando para Rebeca, eu fico preocupado com a segurança dela. Ela está trabalhando sozinha num equipamento desse tamanho. Se acontecer um acidente, a responsabilidade cai em cima da empresa. Pedro olhou para Rebeca. Você precisa de ajuda? Não, Rebeca respondeu, sem levantar a cabeça. Estava checando a pressão do sistema hidráulico.
Eu trabalho melhor sozinha. Tá vendo? Carlos disse para Pedro. Ela é teimosa, não aceita orientação. Isso é perigoso, seu Pedro. Eu recomendo fortemente que o senhor interrompa esse teste antes que alguém se machuque. Pedro ficou em silêncio por um momento. Olhou para o trator, olhou para Rebeca, olhou para Carlos. Carlos, ele disse, você mesmo disse que esse trator é caso perdido. Se a moça quer tentar, deixa ela tentar. Ela assinou o termo de responsabilidade. Se der errado, o problema é dela. Carlos abriu a boca para protestar, mas Pedro já estava saindo. Rebeca permitiu-se um sorriso pequeno. Mas sabia que tinha deixado Carlos ainda mais furioso. E homem furioso faz besteira. Ela estava certa. Às 6 da tarde, quando o galpão estava começando a esvaziar, fim do turno, Rebeca foi ao banheiro. Quando voltou, notou algo estranho. A tampa do reservatório de óleo do motor estava solta. Ela tinha fechado aquela tampa 2 horas atrás, depois de checar o nível de óleo. Tinha apertado com as próprias mãos. E agora estava solta. Rebeca olhou ao redor. Carlos não estava à vista. Mas os 2 ajudantes que ele tinha deixado vigiando estavam conversando perto da porta do galpão, dando risada. Ela abriu a tampa do reservatório e olhou para dentro. O óleo estava turvo. Tinha algo misturado ali. Rebeca enfiou uma vareta limpa no reservatório. Puxou, cheirou. Água. Alguém tinha colocado água no óleo do motor. Se ela ligasse o motor assim, a água se misturaria com o óleo, formaria emulsão, destruiria a lubrificação interna, causaria atrito excessivo, provavelmente travaria o motor em poucos minutos. E aí, Carlos poderia dizer, eu avisei que era perigoso deixar ela trabalhar sozinha. Olha o que ela fez, destruiu o motor. Rebeca sentiu a raiva subindo, mas forçou-se a respirar fundo. Lembrou da frase do avô, quem mente é quem tem medo da verdade. Ela drenou o óleo contaminado, todo o óleo. 20 litros que saíram com aquela cor leitosa, característica de emulsão água-óleo. Colocou óleo novo. Shell Rimula R6 LME 5W30, sintético, próprio para motores eletrônicos de alta performance. 20 litros de óleo virgem. Quando terminou, já era quase 10 da noite. Flavinho apareceu na porta do galpão, tímido como sempre. Moça, eu vi os caras do Carlos mexendo perto do trator quando você foi no banheiro. Eles colocaram alguma coisa no motor. Eu não consegui ver direito o quê. Água no óleo, Rebeca disse, mas já resolvi. Obrigada por avisar. Flavinho hesitou, olhou para os lados, aproximou-se mais. Moça, eu tô com medo. O Carlos está falando para os funcionários que você vai acabar se machucando, que vai acontecer um acidente. Ele está colocando medo nas pessoas. Rebeca olhou para o garoto. Viu o medo genuíno nos olhos dele. Flavinho, você tem família aqui em Itacoatiara? Tenho. Mãe e 2 irmãos menores. Eles dependem do seu salário? Dependem. Então você vai fazer o seguinte, Rebeca disse com voz firme. Amanhã você vai trabalhar normal, não vai falar comigo, não vai me ajudar, não vai ficar perto de mim. Se alguém perguntar, você diz que acha que eu tô louca e que o trator não vai funcionar. Entendeu? Mas... E a senhora? Eu me viro. Você já me ajudou demais. Agora protege seu emprego, protege sua família. Flavinho pareceu aliviado e grato ao mesmo tempo. Acenou com a cabeça e foi embora. Rebeca ficou sozinha no galpão. Olhou para o Caterpillar. Pensou nas últimas 36 horas. Pensou no fio cortado, no diesel contaminado, na água no óleo, nas tentativas de sabotagem. Amanhã é o dia, ela murmurou. Amanhã a gente mostra a verdade. Ela apagou as luzes e foi dormir. O 3º dia amanheceu com chuva. Não era garoa. Era aquela chuva amazônica pesada que cai como se alguém tivesse virado um balde gigante do céu, que faz a água acumular em poças enormes, que transforma a terra em lama. Quando Rebeca chegou no galpão às 6 da manhã, metade da serraria já estava reunida ali. Operários, motoristas, mecânicos, supervisores, gerentes. Uns 60 homens.
todos molhados de chuva, todos curiosos para ver se a menina da faculdade ia realmente conseguir fazer o trator funcionar. Pedro Alcântara estava lá, de braços cruzados, com uma expressão cética. Carlos Medeiros estava lá, com um sorriso de canto de boca, confiante de que o trator ia falhar. E no meio de todo mundo, Rebeca, sozinha, com a caixa de ferramentas do avô e a mochila velha. "Bom dia", Pedro disse. "Você tem até meio-dia. Se o trator ligar e trabalhar, puxando carga pesada na chuva, você ganha. Se não... Bem, você sabe o que você apostou." Rebeca assentiu. Não disse nada. Subiu na cabine do Caterpillar. Ajustou o banco. Ajustou os retrovisores. Verificou se o painel estava respondendo. Estava. Todos os indicadores acenderam quando ela girou a chave para a posição de pré-aquecimento. Esperou 30 segundos para o sistema de pré-aquecimento aquecer as velas aquecedoras do motor diesel. E então girou a chave para a posição de partida. O motor de arranque começou a rodar. Os cilindros começaram a comprimir ar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então aconteceu. Brum. A primeira combustão. Brum, brum, brum. Os 6 cilindros em linha disparando em sequência. Brum. O motor CAT C9 Acerte de 360 cavalos. O barulho foi massivo. Aquele rugido grave de motor diesel grande, a vibração que você sente no peito, o cheiro de combustão misturado com o cheiro de óleo novo, a fumaça azulada saindo do escapamento nos primeiros segundos e depois ficando transparente quando a combustão estabilizou. Rebeca olhou para o painel. Todos os indicadores verdes. Pressão de óleo, 65 psi. Perfeito. Temperatura do líquido de arrefecimento, subindo gradualmente de 60 SATs para 75. Normal. Voltagem da bateria. 13. 8V. Sistema elétrico carregando corretamente. Pressão hidráulica. 2.800 psi nominal. RPM do motor. 800 RPM em marcha lenta, exatamente como deveria. Nenhuma luz de falha, nenhum código de erro, nenhum problema. A multidão ficou em silêncio. Ninguém esperava que o motor ligasse. Muito menos que ligasse suavemente, sem engasgar, sem fumaça preta, sem falha. Rebeca olhou pela janela da cabine e viu a expressão de Carlos. O sorriso confiante tinha sumido. Agora havia apenas surpresa e... Ela desceu da cabine. A chuva estava caindo mais forte agora, encharcando todo mundo, mas ninguém se mexeu. Todos queriam ver o que ia acontecer. "Seu Pedro", Rebeca disse. "O trator ligou. Agora vou fazer ele trabalhar. Preciso que alguém prepare uma carga de toras pesadas. Quanto mais pesado, melhor." Pedro olhou para um dos supervisores. "Separa 6 toras de cumaru, as maiores que tiver." O supervisor foi correndo. 15 minutos depois, havia uma pilha de 6 toras enormes de cumaru. Madeira extremamente densa, uma das mais pesadas da Amazônia. Cada tora pesava aproximadamente 2.500 quilos. 6 juntas, 15 toneladas. Rebeca subiu na cabine novamente. Acionou o guincho hidráulico. O cabo de aço começou a se desenrolar com precisão mecânica perfeita. Nenhuma hesitação, nenhuma falha. Um operário engatou o cabo na pilha de toras. Rebeca puxou a alavanca do guincho. O sistema hidráulico respondeu instantaneamente. O cabo se esticou. As toras começaram a se mover pela lama, e o Caterpillar puxou aquele peso como se não fosse nada. Mas não parou aí. Rebeca colocou o trator em movimento. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Subindo uma rampa de 10 graus de inclinação, na lama, debaixo de chuva, puxando 15 toneladas de madeira. O motor não engasgou nem uma vez. A potência se manteve constante. A transmissão Power Shift trocou marchas suavemente. O sistema hidráulico respondeu sem hesitação. Rebeca trabalhou o trator por 30 minutos seguidos. Puxou cargas, subiu ladeiras, atravessou poças fundas, testou o guincho no limite,
Testou a lâmina frontal levantando terra molhada. Testou a transmissão em todas as marchas, para frente e para trás, e o Caterpillar não falhou. Quando ela finalmente desligou o motor e desceu da cabine, estava encharcada de chuva e suor, mas tinha nos olhos aquele brilho de quem acabou de provar algo que parecia impossível. A multidão explodiu em aplausos. 60 homens batendo palma, gritando, assobiando. Alguns choravam. O trator que estava parado por 10 anos, que tinha custado 400 mil reais em manutenções frustradas, que tinha sido declarado caso perdido por 5 especialistas, estava funcionando perfeitamente. Pedro Alcântara se aproximou com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, ele disse com a voz embargada. Você realmente conseguiu. Mas Rebeca não estava comemorando. Ela olhou para Carlos, que estava pálido, tremendo, com os punhos cerrados. Seu Carlos, Rebeca disse alto o suficiente para todos ouvirem. O senhor disse que esse trator tinha problema mecânico. O senhor disse que era caso perdido. Mas ele acabou de trabalhar 30 minutos em condição extrema sem nenhuma falha. Como o senhor explica isso? Carlos engoliu seco. Eu não sei. Talvez os outros mecânicos tenham consertado alguma coisa, e o efeito só apareceu agora. Interessante, Rebeca disse. Ela enfiou a mão no bolso do macacão e puxou o saco plástico Ziploc com o copo contendo a amostra de diesel separado. Então, o senhor consegue explicar por que tinha óleo hidráulico misturado no diesel desse trator? Ela levantou o copo para que todos vissem. A separação entre diesel transparente e óleo avermelhado era visível mesmo de longe. Murmurinhos correram pela multidão. E consegue explicar? Rebeca continuou puxando o celular do bolso e mostrando a foto. Por que o fio do sensor MAP foi cortado com alicate e escondido com fita isolante nova? Mais murmurinhos. Mais alto agora. Pedro se aproximou. Pegou o celular. Olhou a foto. Seu rosto foi ficando cada vez mais vermelho. Carlos, ele disse com voz perigosamente calma. Que história é essa? Isso é mentira, Carlos gaguejou. Essa menina está tentando me incriminar. Ela que deve ter cortado o fio. Ela que deve ter colocado óleo no diesel. Mentira! Uma voz gritou do fundo da multidão. Todo mundo virou. Era Flavinho, o garoto tímido do almoxarifado. Ele estava tremendo, mas deu um passo à frente. É mentira, seu Carlos. Eu vi o senhor retirando 25 litros de óleo hidráulico do almoxarifado às 2 da manhã, 3 dias atrás. Aqui está o registro. Ele levantou a planilha de controle de estoque. Pedro arrancou a planilha da mão de Flavinho. Leu, olhou para Carlos. 25 litros de óleo hidráulico às 2 da manhã. Para quê, Carlos? Para a manutenção dos cilindros da prensa. Que manutenção? Pedro gritou. Eu controlo todas as manutenções desta empresa. Não teve nenhuma manutenção de cilindro nos últimos 6 meses. Carlos estava encurralado agora, suando frio, procurando uma saída. Eu posso explicar. Explica então, Pedro rosnou. Explica por que você estava retirando óleo hidráulico no meio da madrugada. Explica por que tinha óleo hidráulico no diesel do trator. Explica por que um fio foi cortado de propósito. Silêncio. Carlos olhou ao redor. Viu 60 pares de olhos fixos nele. Viu a raiva nos rostos dos operários que tinham trabalhado com ele por anos. Viu o desprezo no rosto do patrão e quebrou. Tá bom, ele disse com voz baixa e derrotada. Tá bom, eu sabotei o trator. Gaspes na multidão. Por quê? Pedro gritou. Por quê? Carlos respirou fundo. Porque eu precisava do dinheiro. Que dinheiro? Das manutenções, Carlos admitiu. Eu cortava um fio, contaminava o diesel, criava problemas de propósito. Aí eu diagnosticava que precisava trocar peças caras. Eu superfaturava as notas fiscais. Comprava peças genéricas, cobrava como se fossem originais, embolsava a diferença. Quanto? Pedro perguntou com a voz tremendo de raiva. Carlos olhou para o chão. Nos últimos 8 anos, uns 680 mil reais.
O silêncio que caiu sobre o galpão foi absoluto. Ninguém respirava, ninguém se mexia. 680 mil reais, Pedro repetiu devagar, como se não conseguisse acreditar. Você roubou 680 mil reais da empresa que te empregou por 22 anos? Carlos não respondeu. Só ficou ali com a cabeça baixa, tremendo. E o Júlio? Flavinho gritou da multidão. E o Tonho? E o Maicon? O senhor destruiu esses homens, plantou evidência falsa, fez eles perderem emprego, fez o Tonho perder a casa. Carlos levantou a cabeça. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava com dívidas, o divórcio, os filhos na faculdade. Eu devia 150 mil reais para a agiota. Eu ia perder tudo. Eu precisava continuar roubando. Então você destruiu 3 homens inocentes, Rebeca disse com voz gelada, para proteger seu esquema de roubo. Carlos olhou para ela. Mais lágrimas. Eu sinto muito. Mas quando você apareceu, quando você começou a mexer no trator, eu soube que você ia descobrir. Eu soube que ia perder tudo. Você vai perder tudo, Pedro disse. Virou para um dos supervisores. Chama a polícia. Agora! O supervisor correu. Pedro virou para Carlos. Você está demitido, por justa causa. Roubo, sabotagem, falsificação de documentos. E vai devolver cada centavo dos 680 mil reais que roubou. Se não devolver, eu processo você e tomo sua casa, seu carro, suas economias, tudo. Carlos caiu de joelhos ali mesmo, na lama, debaixo de chuva, chorando. Eu sinto muito. Eu destruí pessoas inocentes por ganância e medo. Júlio, Tonho, Maicon, eu arruinei a vida deles. E tentei fazer o mesmo com você, Rebeca. Ele olhou para ela, ainda de joelhos. Você me mostrou que competência não tem gênero, não tem classe social, não tem diploma, tem só verdade. E eu passei 22 anos mentindo. Passei 22 anos tendo medo da verdade. Rebeca olhou para aquele homem de 58 anos, de joelhos na lama, quebrado, destruído pelo próprio peso das mentiras que tinha construído. Parte dela queria sentir satisfação, queria ver justiça sendo feita, mas tudo que ela sentiu foi tristeza. Eu te perdoo, seu Carlos, ela disse. Mas você vai pagar pelo que fez, para mim, para o Júlio, para o Tonho, para o Maicon e para todos que o senhor roubou. A polícia chegou 20 minutos depois. Levou Carlos algemado enquanto ele ainda chorava, pedindo perdão. Pedro Alcântara ficou ali parado na chuva por um longo momento, olhando para o Caterpillar amarelo que finalmente estava funcionando perfeitamente depois de 10 anos parado. Então ele olhou para Rebeca. Quanto você quer? Ele perguntou. Como assim? Quanto você quer para trabalhar aqui? Como supervisora técnica de tropicalização de equipamentos, eu tenho 12 máquinas importadas nesta serraria e todas têm problemas em algum nível. Você consegue fazer com elas o que fez com esse trator? Rebeca pensou. Pensou na mãe lavando roupa em Parintins. Pensou na kitnet de $600 em Manaus. Pensou nos 18 mil reais na poupança. Pensou no avô. Consigo, ela disse. Mas vou precisar de liberdade para fazer do meu jeito. Sem ninguém atrapalhando, sem pressão política. Você tem, Pedro disse. Quanto de salário? 22 mil reais por mês, contrato de 3 anos. Pedro nem piscou. Fechado, e mais 50 mil reais de bônus pela recuperação do Caterpillar. Rebeca sentiu as pernas bambas. 22 mil reais por mês era quase 10 vezes o que ela ganhava como autônoma. Aceito, ela disse. Pedro estendeu a mão. Rebeca apertou. E quando ela olhou ao redor, viu 60 homens aplaudindo de novo. Mas dessa vez não era pelo trator. Era por ela. 6 meses depois, Rebeca estava no escritório que Pedro tinha dado para ela. Uma sala de 20 metros quadrados, com ar-condicionado, computador, bancada técnica completa. Na parede, tinha um quadro branco onde ela marcava o progresso de cada máquina tropicalizada. Caterpillar 545C Skidder 3. 200 horas sem falha. Escavadeira John Deere 350G tropicalizada, 800 horas sem falha. Colheitadeira Case IH,
840. Tropicalizada, 600 horas sem falha. Carregadeira, Volvo L120H. Tropicalizada, 1.100 horas sem falha. E mais 11 máquinas na lista. Flavinho estava ali também. Pedro tinha promovido o garoto para assistente técnico de Rebeca. Agora ele ganhava $4.500 por mês e estava fazendo curso técnico de mecânica industrial. Rebeca pagava as mensalidades. Moça, Flavinho disse olhando para a planilha. A Petrobras mandou e-mail de novo. Querem que a senhora vá até Coari adaptar os geradores diesel que ficam nas instalações remotas deles. Responde que eu vou mês que vem. Rebeca disse sem levantar os olhos do manual técnico que estava lendo. Primeiro preciso terminar a tropicalização das retroescavadeiras. Seu celular tocou. Era a mãe. Oi, mãe. Rebeca, minha filha, eu ainda não acredito nessa casa. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro dentro. Você não precisava gastar tanto dinheiro? Rebeca sorriu. Tinha comprado um apartamento simples de R$180 mil em Manaus e levado Dona Cleide de Parintins. A mãe não precisava mais lavar roupa para fora. Não precisava mais se preocupar com dinheiro. A senhora merece, mãe. A senhora trabalhou a vida inteira. Agora descansa. Depois de desligar, Rebeca olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, no pátio da serraria, o Caterpillar 1545C estava trabalhando, puxando toras, entrando e saindo da floresta, funcionando exatamente como tinha sido projetado para funcionar. Ela pensou no avô, pensou na frase que ele repetia sempre: máquina não mente, minha neta, máquina fala a verdade. E pensou em Carlos Medeiros, que estava cumprindo pena em regime semiaberto, trabalhando numa oficina mecânica dentro do presídio. A família tinha abandonado ele. Os I-680. Os zero roubados tinham sido bloqueados. Casa hipotecada, carro apreendido, contas congeladas. Ele ia passar os próximos anos devolvendo cada centavo. Rebeca não sentia alegria com isso. Só sentia alívio. Alívio de que a verdade tinha vencido, de que justiça tinha sido feita, de que Júlio, Tonho e Maicon tinham sido vindicados. Pedro tinha entrado em contato com os 3 e oferecido empregos de volta. Os 3 aceitaram. Havia uma coisa que Rebeca ainda não tinha feito, algo que vinha adiando por semanas. Ela pegou as chaves e desceu até o pátio. O Caterpillar tinha acabado de voltar de um turno na floresta. Estava estacionado perto do galpão, coberto de lama, com o motor ainda quente. Rebeca subiu na cabine, sentou no banco do operador, passou a mão pelo painel, agora limpo, todos os indicadores funcionando perfeitamente. Vô, ela murmurou para o silêncio da cabine. Eu fiz o que o senhor ensinou. Escutei a máquina, deixei ela falar a verdade. E a verdade venceu a mentira. Ela ficou ali sentada por alguns minutos, sentindo a presença do avô, sentindo que Sebastião Amaral estaria orgulhoso. Quando desceu da cabine, viu Pedro se aproximando. Rebeca, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até um galpão novo que tinha sido construído nos últimos meses. Dentro havia uma placa de metal polido fixada na parede. Escola Técnica Sebastião Amaral, Mecânica Naval e Florestal. Ensino gratuito para jovens de baixa renda. Rebeca sentiu as lágrimas subirem. Pedro, o que... Você disse que queria honrar a memória do seu avô, Pedro disse. Então eu e os outros empresários da região fizemos uma vaquinha. Construímos uma escola técnica, 30 vagas por turma, 2 turnos, alunos de famílias pobres. Formação completa em mecânica, com garantia de emprego nas madeireiras parceiras. Rebeca cobriu a boca com as mãos. Não conseguia falar. A primeira turma começa semana que vem, Pedro continuou. E a gente queria saber se você topa dar uma palestra para os alunos, contar a história do Caterpillar, ensinar eles sobre adaptar máquinas para a Amazônia. Rebeca limpou as lágrimas e sorriu. Topo. Uma semana depois, Rebeca estava na frente de 30 jovens, meninos e meninas de 16 a 20 anos, todos de comunidades pobres da região, todos com aquele brilho nos olhos de quem vê uma oportunidade pela primeira vez na vida. Ela contou a história.
Contou sobre o trator, que estava parado por 10 anos. Contou sobre Carlos e a sabotagem. Contou sobre a fita isolante, o diesel contaminado, o fio cortado. Contou sobre Flavinho arriscando o emprego para trazer evidência. Contou sobre os 30 minutos debaixo de chuva que mudaram tudo. E quando terminou, ela olhou para cada um daqueles rostos jovens e disse: máquina não tem preconceito. Máquina não liga para seu gênero, para sua classe social, para seu diploma. Máquina fala a verdade, e se vocês aprenderem a escutar a verdade que a máquina está falando, vocês vão ser os melhores mecânicos que essa região já viu. Um dos meninos levantou a mão. Professora, é verdade que o trator nunca mais quebrou? Rebeca sorriu. Verdade, 3.200 horas de trabalho sem falha. E sabe por quê? Porque agora ele está respirando o ar da Amazônia. Ele aprendeu a viver aqui. E nunca mais vai esquecer. Os 30 alunos aplaudiram, e Rebeca soube que o avô estava sorrindo, porque a verdade tinha vencido, porque conhecimento tinha sido passado adiante, porque uma nova geração de mecânicos ia crescer sabendo que máquina não mente, que máquina fala a verdade, e que a verdade sempre, sempre vence a arrogância.